sabia que Marcelo Campos foi o primeiro brasileiro a trabalhar para os comics americanos, abrindo as portas para outras feras do traço? Daí você me corta, tá? Você sabia que o estúdio Arte Comics foi um dos pioneiros a apostar em quadrinistas brasileiros, agenciando-os para o exterior? Você sabia que o pernambucano Tony Silas... Quem é Tony Silas? É o mais recente quadrinista brasileiro a desbravar as grandes editoras americanas. Está começando Conexão HQ! Mais um programa Conexão HQ, Castilho. Eu sou Marcelo de Oliveira. Eu sou Marcelo Castilho. E eu já quero pedir para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu recado pra gente e ainda se inscrever no nosso canal. Assim você vai estar recebendo os próximos vídeos do Conexão, não é mesmo? Pois é, e na rede social nós também estamos. Facebook, e você pode também nos seguir no Twitter. E não deixe de dar aquela olhadinha no nosso site 3L, loja3l.com. E é verdade, se você quiser também nos escrever, é contato@ucmcomics.com, e nós temos o ucmcomics.com para você ler quadrinhos. É isso aí. Bom, hoje estamos começando o Conexão HQ falando sobre os quadrinistas brasileiros no exterior. E Marcelo Campos foi o desbravador brasileiro no rico mercado americano dos comics. Apesar de ter começado em uma das épocas mais difíceis para estar desenhando quadrinhos para o exterior, Campos possui o mérito de abrir as portas para outros tantos que também chegaram lá à custa de muito suor. Segundo o pioneiro artista, hoje publicando quadrinhos com o apoio do SESI, foi uma batalha no começo dos anos 80 manter a saúde em dia por causa do acúmulo de páginas desenhadas. Por vezes, Castilho, umas 50 páginas por mês. Né? E teve que lutar ainda contra o preconceito de outros brasileiros. É verdade, preconceito sim. O Campos teve que aguentar naquela época uma espécie de ódio nutrido contra os que desenhavam para o exterior. Veja só, outros profissionais chegavam a lhe dizer que, por ser brasileiro, ele jamais conseguiria entrar no mercado americano. Porra! Até ele assinar um contrato com a editora Malibu, e que ele então jamais conseguiria entrar para o time das grandes editoras. Porra! Até ele estar desenhando para Marvel e DC, até ele estar desenhando Dark Stars para a DC Comics. E aí então lhe disseram que ele jamais, por ser brasileiro, estaria em condições de desenhar grandes ícones americanos. Porra! Até cair a Liga da Justiça em suas mãos. Não podemos deixar de falar de Mike Deodato Jr. O brasileiro hoje está na lista dos maiores quadrinistas do mundo. Deodato começou sua carreira também nos anos 80, publicando muita coisa boa aqui no Brasil mesmo. Fã de Ziraldo e com a ajuda do cartunista, participou do Festival de Angoulême e com seu trabalho já profissional, publicou quadrinhos na Alemanha, que lhe abriu as portas para o título da Mulher Maravilha para a DC Comics. Aí o cara não parou mais. Já passou pelas suas mãos quase todos os personagens do panteão Marvel. Seus esboços podem ser vistos em seu sketchbook oficial lançado pela editora paulistana Criativo. Vale a pena ver esse trabalho. E com Mike Deodato, a explosão de artistas brasileiros no exterior foi então uma questão assim de tempo, né? Nunca se imaginou que tantos artistas de um profissionalismo excepcional estariam perdidos e ocultos pelos 4 cantos do Brasil. Dessa leva, hoje muitos veteranos representam o sonho de muitos outros em seguir os mesmos passos.
Ivan Reis é o próximo da lista. O paulista começou nos estúdios Maurício de Souza para depois desenhar HQ do jogador de basquete Oscar, a revista Oscarzinho. Aí conseguiu um contrato com algumas independentes americanas até chegar a Dark Horse, depois a Lighting Comics, depois a Vertigo. Passou pela Chaos Comics para depois chegar a Cross Jam. Bom, aí já era hora de entrar para o grande time. Na Marvel esteve à frente dos Vingadores e na DC nada mais e nada menos que o Superman. Pois é, e vou falar de dois aqui numa porrada só, Castilho. E que eu sou fã, hein? Conheci o gigantesco Joey Bennett na primeira Gibicon. Poxa. O paraense mostrou seu virtuoso traço desenhando quadrinhos eróticos e de terror no Brasil, até chegar à poderosa Marvel nos anos 90 no título Revenge 2009. Um personagem pequeno, mas que lhe deu a chance para chegar aos grandes heróis da Marvel, como Hulk e Homem-Aranha. Mas foi desenhando Os Supremos, do Alan Moore, que Bennett, segundo ele mesmo diz, realizou o seu sonho. Outro cara fodástico é Eduardo Barros. Quem? Barros. Eu queria saber. Cara, é o Ed Barrows. Ah, sim. O seu trabalho ficou conhecido profissionalmente nos quadrinhos desenhando o G.I. Joe para IDW, mas depois, pulou para Avatar Press e ainda finalmente pulou para a DC Comics, desenhando um título do Batman, olha só, a convite de outro brasileiro, o Joey Prado, no qual Oliveira começou junto com Ivan Reis em Action Comics. Por falar nisso, junto com a arte final de Marcelo Campos ou Mark Campos, formavam a tríade de veteranos que muito tempo estiveram nos principais títulos da DC Comics. Só por curiosidade, Ivan Reis levou, segundo ele, 3 meses desenhando sem parar só para aprender o símbolo do Superman. É mole? Mas um cara disputadíssimo pelas grandes americanas foi sem dúvida Luke Ross. O Luciano Queiroz chegou lá com o título do Gen 13 para depois chegar a títulos como Lanterna Verde e Capitão América. Quero falar um pouquinho sobre um dos mais novos nomes a embarcar no mercado americano. Pode falar. Não tão novo assim, mas um grande nome que começou a explodir a partir do ano passado, o pernambucano Tony Silas. Quem é Tony Silas? Sabemos que a Paraíba já lançou no mercado um nome de peso, que foi o próprio Mike Deodato Jr., mas foi com muito custo, lendo muito quadrinho, participando de cursos e mostrando muito portfólio, que Silas finalmente foi agenciado e seu trabalho começou a aparecer lá fora em títulos importantes como Batman, Homem-Aranha, Demolidor e o título do Venom. Bom, já que é para falar de artistas jovens, mas com qualidade de veteranos, não podemos deixar de lado os gêmeos Gabriel Bá e Fábio Moon, não é mesmo, Oliveira? Isso aí, eu acompanhei esses dois em toda a sua trajetória, desde o lançamento das coletâneas 10 Pãezinhos até suas participações em coletivos com outros tantos artistas, com o Comics 5 ou 5, em que o traço de ambos se destacavam pela destreza dos desenhos minimalistas e pelos roteiros bem urbanos, Castilho. Quando lançaram Day Tripper, já eram veteranos premiados. Entre esses prêmios, o Eisner e o Harvey. Tudo começou com uma revista sem pretensão, 10 Pãezinhos, para chegar aos Estados Unidos premiados com o Comics Umbrella Academy, do escritor Gerard Way, com desenhos de Gabriel Bá. Eu os conheci na última FIC, mas acho que o Gabriel tinha dormido com a bunda descoberta aquele dia e eu não fui tratado assim muito bem como fã que sou. Mas tudo certo, irmãos, estamos lá. O Gustavo Duarte lançou Có, uma HQ custeada do próprio bolso, onde o quadrinista viajou para uma Comic Con na Califórnia e a sua revista Sem Balões foi bem elogiada. Aliás, a gente tem, Temos a HQ Có e as outras também do Gustavo Duarte. Pena que não trouxemos para mostrar aqui, mas a gente tem. E ele lançou entre seus trabalhos para o jornal outra HQ Sem Balões, o Táxi, assim como Monstros, Birds e uma graphic para o Maurício de Souza, o Chico Bento, para finalmente ser agenciado e estar desenhando para o título bizarro da DC Comics.
Entre os contemporâneos temos o Marcelo Quintanilha, muito elogiado na Europa por seu trabalho traçado à base de figuras urbanas e do cotidiano das grandes cidades terceiro-mundistas. Vencendo um prêmio na Europa com sua HQ Tungstênio, Quintanilha teve sua obra conhecida e publicada lá fora com grande êxito, mais um dos nossos brilhando para os gringos ver. Eu dou uma pausa aqui para falar de um quadrinista que, apesar de estarmos deixando ele para o meio do programa, Castilho, levanta um tema que muitos que desenham lá fora reclamam. Roger Cruz, ou Roger Cruz, como gosta de ser conhecido, deixou as grandes editoras, onde também foi um pioneiro para voltar-se às HQs autorais. Começamos um debate sobre a arte a serviço exclusivo das grandes editoras e a perda de identidade desta mesma vida artística. Já Marcelo Campos reclamava que não conseguiu emplacar o seu personagem quebra-queixo, apesar dele ter virado cult, pelo fato de ter entregado sua alma a serviço da Marvel e da DC Comics. Roger Cruz caiu fora para procurar sua identidade e seus álbuns autorais, como Gut Guts e o Shampoo, e hoje faz muito pouco para o mercado americano e gosta mesmo de ensinar arte no Quanta Academia. Isso aí, Quanta. Podemos incluir também nesse debate o próprio Renato Guedes, né, que mesmo estando à frente de títulos importantes como Superman e Supergirl, desenhou para os estúdios Maurício de Souza a graphic do Papa Capim e se dedica quase que exclusivamente à criação de pinturas a óleo, se distanciando cada vez mais dos quadrinhos. Tivemos uma exposição dos trabalhos de Guedes na última Gibicon e posso afirmar que ele é, sem dúvida, o nosso Alex Ross. Podemos citar ainda mais um contemporâneo que tem sido publicado na Europa, tanto como roteirista, o que é bem difícil sendo brasileiro, como desenhista. É o nosso amigo André Diniz, que já teve seus títulos Fawcett, Sete Vidas, O Quilombo Orum Aie, publicados na França e em Portugal. Parabéns ao André. E por falar nisso, Castilho, por que não conseguimos emplacar como roteiristas lá fora, hein? Olha, isso aí foi uma pergunta levantada na última FIC e diretamente para o editor da DC Comics, que palestrava lá no evento. Ele disse que prima pelos desenhos dos brasileiros e sabe que muitos hoje são os melhores do mundo, mas para roteirizar uma HQ de um super-herói americano lutando, por exemplo, em Manhattan, o roteirista tem que conhecer muito do local e precisa ter um conhecimento mínimo de cada ponto dos Estados Unidos. Precisa conhecer uma carga tanto física e emocional de cada personagem trabalhado. O que você acha disso, Oliveira? Para ser franco, Castilho, achei uma resposta meio furada. A Liga da Justiça da Europa, lembra? Lembro. Era roteirizada e desenhada por americanos? Pois é, né? Será que eles conhecem a Europa assim tão bem, né? Atenção, senhores ouvintes. A Conexão HQ vai terminar em 5 minutos. Olá, amigos da UCM Comics e a todos que assistem o canal. Eu sou Eric Blake, quadrinista ilustrador. E bom, para mim a principal diferença entre o mercado de anos atrás e o mercado atual, internacional, é as várias maneiras que você tem tanto de entrar como de divulgar o seu trabalho, né? Antigamente você tinha poucas editoras, você tinha apenas uma única porta que era através do agenciamento. Hoje o agenciamento ainda continua, é uma vertente muito forte. No entanto, você tem a oportunidade de entrar em contato direto com as editoras. Você tem pequenas e médias editoras que recebem e conversam diretamente com artistas sem precisar de um agente. Hoje a internet deixou tudo isso muito mais fácil. Você consegue enviar um e-mail, você consegue conversar com o editor, você tem, se você não sabe inglês perfeitamente, você tem um tradutor para dar uma força. O artista ele consegue se divulgar muito mais. Você tem galeria, você tem o seu site que você pode divulgar, você tem o Facebook, que é uma máquina de divulgação muito grande. Mas o fator principal é que existem mais editoras. Antigamente você tinha Marvel, DC, algumas outras menores, da Image, quando surgiu também foi um grande boom e muitos artistas entraram através da Image. No entanto, hoje tem muitas editoras pequenas, médias, grandes. Você tem editores que têm um roteiro e querem que alguém desenhe para levar para San Diego Comic Con, para mostrar para um produtor de cinema. Então, hoje tem muitas portas de trabalho. Você consegue conversar, enviar o seu material. A divulgação do seu portfólio é muito maior do que ficar esperando uma convenção para enviar lá, etc., que ainda funciona também.
A divulgação nas convenções ainda são um lugar em que você consegue bons trabalhos também. E para nós artistas brasileiros, a internet realmente é o fator principal. Antigamente o quadrinista brasileiro ele fazia o seu fanzinho, então fazia o seu prozinho, né, ia nos poucos eventos que tinha. Hoje você tem diversos eventos que acontecem no Brasil inteiro. Você tem um Facebook onde tem muitos autores que fazem tirinhas através do Facebook, fazem tirinhas nos seus sites, e quando chega um número muito bom eles fazem um encadernado e vendem esse encadernado, porque a divulgação já ajudou a levantar aquele personagem. Você também tem caminhos como o Catarse, o Kikante ou o Kickstarter nos Estados Unidos. Um exemplo disso é o Felipe Canho, que vem evolucionando através do Catarse aqui no Brasil e também no Kickstarter, porque as campanhas dele são sucesso tanto no Catarse quanto lá fora nos Estados Unidos. O leitor ele é meio que um produtor, ele participa, ele acompanha o processo todo, é meio que uma pré-venda do material também. Tem autores que colocam os leitores, a galera que está apoiando o projeto, como personagem de algumas histórias. Então isso é muito bacana, a internet deixou isso muito mais próximo. E campanhas de financiamento coletivo, elas ajudaram também a quebrar um grande monstro que tem no Brasil, que é a distribuição, né? Com a internet você faz um arquivo, todo mundo já está lendo, já está compartilhando aquilo. E também as campanhas, a galera já compra, você já envia diretamente para o comprador do livro, aproximou o autor do leitor também. Tem gente que fala, já tem mercado no Brasil, né? Isso é muito bacana, não diria que tem mercado, mas já está indo para o rumo, assim, né? Através da internet e através dessas outras ferramentas que eu citei aí. Então é isso aí, galera, um abraço e se inscrevam no canal da OCM Comics, hein? Canal muito legal, com muito conteúdo bacana. Abraço! Vamos deixar aqui então, Castilho, uma lista de grandes quadrinistas brasileiros que deveriam estar sendo publicados lá fora e alguns até estão conseguindo. Eu falo um e você fala outro, ok? Vamos lá. Então tá, apesar de Bianca Pinheiro e seu Beer estar sendo publicado na Europa, ainda precisamos conhecer muito do seu personagem fofinho e engraçado. Cristina Eiko e Paulo Crumbin criaram a HQ Quadrinhos A2, depois desenharam a graphic do Maurício Penadinho, mas muito mais precisa ser conhecido deste casal. É bom repetir sobre o sucesso de Danilo Beirute, né? E falar dele é chover no molhado. Opa. Depois de fazer 2 graphics Maurício sobre o personagem astronauta, Beirute está cotado para desenhar a Geonpool para Marvel. Os irmãos Lu e Vitor Cafage despontaram com 2 graphics do Maurício, ambas da Turma da Mônica, tanto que a primeira, Laços, terá uma adaptação em live action para o cinema, e muito desses 2 quadrinistas precisa ser conhecido também. A série Valente já tem previsão para possíveis republicações lá fora. E para fechar com chave de ouro, temos Chico. Bom, para falar de Chico é só lendo uma HQ do Chico. Caso queira, ele também esteve à frente de uma graphic do Maurício, o Piteco Ingá. Olha, é de uma primazia sem igual, mas são os seus autorais que fazem de Chico um dos melhores quadrinistas dessa nova safra que vem a cada dia surgindo pelos recônditos cantos desse imenso Brasil. Leia Lavagem, sua última publicação, e depois venha falar para nós aqui da OCM. Com certeza. Escreva pra gente e comente. Já está na hora de irmos embora. E nós estamos finalizando mais um programa do Conexão HQ, Castilho. É isso aí, esse programa acabou, mas o que a gente vai ter no próximo programa? Pois é, no próximo programa a gente vai falar sobre a narcocultura e como os quadrinhos estão inseridos nesse tema. Olha que tema cabeça, Castilho. Muito cabeça, Oliveira. Pois é. E, olha só, não deixe de conferir também o CM Indica, que são nossas dicas de quadrinhos. As nossas dicas semanais em que eu darei o que nós estamos lendo aqui no estúdio. Escutou o cachorro? Escutei. Então isso quer dizer que... Eu sou Marcelo Oliveira. Eu sou Marcelo Castilho. Até a próxima. Até.
só, amiguinhos. Voltaremos breve.